Vamos alimentar a nossa fé? Mateus capítulo 6, versículo 9 diz assim: Por essa razão vós orareis: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso diário, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduzais à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém? Pois, se perdoardes os homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes os homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu queria impartir hoje com você a respeito dessa palavra, da oração que Jesus nos ensinou. E é muito importante a gente entender o que Ele está nos ensinando, o que Ele fala conosco. Nós aprendemos, essa é uma oração que deve ser feita com entendimento. E a palavra do Senhor diz assim, que começa com uma declaração: Pai nosso que estais nos céus. Muitas vezes nós não queremos ouvir o nosso Pai que estás nos céus, porque isso você vai ter que ter uma ação. Você precisa parar seu tempo, buscar o Senhor, fechar sua porta, orar a Ele. Quando nós não queremos buscar o Pai nosso que estás nos céus, nós buscamos muitas vezes aqui na terra alguém que a gente possa terceirizar esse Pai, ou seja, alguém que possa fazer por nós, que não vai te custar tanto. É mais fácil você pedir para uma pessoa ser o seu pai, pedir instruções para pessoas do que você vai fazer da sua vida, do que dirigir ao Pai que está no céu. Então, quando nós entendemos isso, o Senhor nos diz o seguinte: olha, conecte comigo, tem uma aliança comigo, tem intimidade comigo. Muitas vezes eu troco o lugar de Deus e coloco o lugar de pessoas. Eu começo a idolatrar pessoas. Um exemplo disso: quantas mulheres idolatram seus maridos? Quantas mulheres idolatram seus filhos? Aos pais? Quantas pessoas idolatram a igreja, mas esquece de adorar o Senhor? Então, para eu santificar o nome de Deus, eu preciso derrubar esses altares dentro de mim e levantar um altar ao Senhor de adoração só a Ele. Só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração é só a Ele. Tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus é idolatria. Tudo que eu coloco o Senhor em segundo lugar, eu estou idolatrando. Tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus é uma idolatria. Eu preciso ter esse entendimento, porque eu preciso santificar. Santificado seja o teu nome. Qual o nome? O nome de Deus. Só a Ele adorarás. É assim que a palavra me ensina. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Nós estamos chamando nessa oração, clamando para que venha o reino dos céus. Esse reino, ele tem normas, ele tem mandamentos. Então, se eu quero que o reino de Deus venha para a terra, eu tenho que cumprir esses mandamentos, essas leis. Muitas vezes nós falamos: eu sou do céu, mas você age como cidadão do céu, porque se você não obedece a palavra, se você não cumpre a palavra, se você não obedece os mandamentos e os ensinos do Senhor, como é que você pertence ao reino dos céus? E nós queremos que venha o teu reino e faça a tua vontade. Para fazer a vontade dele, você tem que anular a sua. Você tem que abrir mão. Você precisa renunciar aos seus desejos, à sua vontade, os desejos do teu coração, os planos, os projetos que são seus, para viver aquilo que ele tem para você. Então eu quero que estabeleça um reino na minha vida, eu quero que estabeleça a vontade do Senhor, mas se eu não abrir mão da minha vontade, do meu reino, porque muitas vezes nós queremos construir o nosso reino, fazer a nossa vontade. E se eu faço a minha vontade, então esse reino não vai vir para a terra. Se eu faço e satisfaço os desejos do meu coração, se eu busco esse reino, mas faço a minha vontade, não tem como ser feita a vontade de Deus. Eu quero que seja feito na terra assim como é no céu, mas eu preciso me posicionar e me alinhar para que essa vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita nos céus. É tão importante a gente entender isso, porque muitas vezes nós oramos e achamos: é uma oração tão simples, a oração do Pai Nosso, mas a gente ora como se fosse algo repetitivo, algo que eu aprendi, que eu decorei, mas a palavra de Deus, ela tem que entrar dentro de nós com um entendimento. Eu não posso só simplesmente repetir aquilo que a Bíblia está falando, mas eu preciso entender aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu estou chamando à existência com a minha boca, clamando: Senhor, dá-nos hoje o pão nosso
diário. Eu quero te falar que todos os dias o Senhor tem um banquete para nós espiritualmente. Ele dá-nos hoje, não só o espiritual, mas Ele tem um maná diário, Ele tem uma comida especial, Ele tem um suprimento para você financeiramente. Ele tem o essencial para você, a provisão sua. É Ele que te dá. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Você está disposto a parar tudo para receber, sentar na mesa e comer de uma comida espiritual? De ser alimentado por essa comida? A palavra me ensina que eu vou viver não é pela força do meu braço, não é pelo meu trabalho, mas é por aquilo que sai da boca de Deus. Então, quando Ele decreta, assim vai ser. Então, eu preciso entender que todos os dias a palavra do Senhor, ela é um alimento para mim, não só espiritual, mas também no mundo físico. Nós precisamos estar satisfeitos com essa palavra. Eu preciso entender que essa porção diária, ela é necessária para a minha vida, para o meu crescimento, para o meu fortalecimento. Tem muita gente que quer crescer espiritualmente, mas não quer comer do pão que vem do céu. Quer comer com o pão da terra. E o pão da terra, ele não vai te satisfazer. Ele não vai fazer a diferença na sua vida. E a Bíblia continua: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. A palavra do Senhor diz que nós precisamos perdoar dívidas. Então, eu preciso ter um coração perdoador. Eu preciso decidir que eu não vou ficar preso nesse cativeiro de mágoa, de ressentimento, de dívidas. E eu preciso pedir, naturalmente, eu preciso pedir perdão para as pessoas que me devem, para as pessoas que eu emprestei. Perdoa aquele que te deve. Libera perdão. Quando nós liberamos o perdão instantaneamente ele vem sobre nós. Nós somos perdoados. A palavra do Senhor sempre diz que há uma condição. Se você perdoar, você vai ser perdoado. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do maligno. A Bíblia me ensina que Deus não tenta ninguém. Mas eu quero te dizer que Satanás todos os dias coloca uma cilada para você. Mas que nós também somos provados pelo Senhor. Nós passamos por prova. E nós passamos por prova para crescermos espiritualmente. Para nós nos fortalecermos na nossa fé. Teu é o reino. O reino não é meu. O reino não é seu. O reino é dele. Quantas vezes nós queremos criar o nosso reino? Quantas vezes nós falamos em nome de um reino, só que esse reino não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o meu reino. Eu quero criar o meu movimento, eu quero criar e eu quero ter o meu reino particular. Deus falou que existe um reino, o reino dos céus. E eu preciso aprender sobre esse reino e entender que ele pertence a Jesus. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Teu é o poder e a glória. E muitas vezes queremos o poder que não é nosso. Nós queremos a glória que não é nossa. A Bíblia diz que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. A glória é dele. Então não queira pegar uma glória que não é sua. Quantos de nós queremos nos enaltecer para sermos vangloriados, para sermos aclamados, para que a gente possa chamar atenção, para que os outros possam nos aplaudir, falar sobre nós, sobre a nossa vida, sobre como nós somos bons, como nós somos excelentes, como nós somos maravilhosos. Não, tudo vem dele, tudo é dele e tudo é para ele. Se eu entender isso, eu vou aplicar de uma forma tão profunda e simples essa oração na minha vida. Eu vou aplicar essa oração simples no dia a dia na minha vida. Então eu vou reconhecer que tudo vem dele, que eu preciso buscar esse reino que não é da terra, que eu preciso fazer a vontade dele, não a minha. Eu preciso sim liberar perdão para quem me ofendeu, para quem me magoou. Eu preciso sim liberar perdão para aquele que me ofendeu, porque existe o pecado da ofensa e eu não posso ficar presa nesse lugar. E há uma condição: se você perdoar, você vai ser perdoado. Isso quer dizer que se você não perdoar, vai ser gerado em você uma amargura, uma tristeza, você vai ficar preso em cativeiro, você não vai conseguir caminhar, crescer espiritualmente. Porque se você não perdoar, teu pai também não vai te perdoar. Então, eu não quero jamais que o Senhor não venha me perdoar. Então eu quero liberar perdão, eu decido liberar perdão para que o Senhor me perdoe também nas minhas falhas, para que eu tenha livre acesso a Ele, para que eu possa chegar diante do trono da graça e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, transforma a minha vida, a minha história. Eu queria deixar isso com você.